Oi, gente! Meu nome é Silene Medrado, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos abaixo do ombro, eu uso uma franja de lado, sou apresentadora e roteirista do podcast Se Liga, e este é um episódio adaptado em Libras. O nome do intérprete de Libras é o Anderson Marques. Ele é um homem branco, alto, de cabelo preto, curto e liso. O Anderson usa vestimenta preta lisa para viabilizar a informação para a comunidade surda. Então, a partir de agora, você pode encontrar esse conteúdo em todas as plataformas digitais de áudio. Vem comigo e se liga! Quem lamenta a morte de pessoas com deficiência? O nome do episódio é Toda Morte Importa. Eu sei que esse título é forte, justamente porque é um assunto delicado, que fala do preconceito e do capacitismo que permeia a vida de pessoas com deficiência, seja desde a sua fase gestacional, nascimento, até a sua morte, a partida desse mundo. Por isso, o quadro A Vida da Gente apresenta o depoimento da Marlene, mãe da Vitória, que vai partilhar um pouquinho dos momentos da sua vida com a Vitória até o fim. Eu vou deixar para Marlene contar um pouquinho dessa história. Minha Marlene, sou mãe da Vitória. A Vitória era uma pessoa com deficiência. Ela foi vítima, de uma negligência médica. O meu parto demorou muito, tinha que ter feito uma cesárea. O médico acabou ficando tentando várias horas, para fazer o parto normal e acabou faltando oxigênio. Fez a cesárea, mas já era tarde demais. A Vitória ficou 21 dias internada na UTI e saiu lá da UTI com o diagnóstico de paralisia cerebral. A paralisia cerebral causa danos no cérebro e tem como sequela alterações no tônus, dificuldade de equilíbrio, perda de controle de movimentos, problemas sensoriais, cognitivos. É a principal causa de deficiência física grave na infância, com uma incidência de 7 para cada 1.000 nascidos vivos. Marlene relata a causa da paralisia da Vitória como um erro médico. Em um estudo realizado no Brasil pela Universidade Estadual de Maringá, 26 mães atribuíram a causa da paralisia cerebral do seu filho a um erro médico ou a negligência de profissionais durante o pré-parto ou durante o parto. Nesse caso, elas ligam a causa do diagnóstico à ineficiência desse atendimento, desde a gestação ou naquele momento tão importante do nascimento do filho. Eu trabalhei um tempo no serviço público na minha cidade, tive alguns pacientes com paralisia cerebral e tem uma história que me marcou muito, que foi quando uma mãe, chamada Neide, relatou o parto, dizendo que ficou 2 dias sofrendo em trabalho de parto e quando já estava esgotada, o médico disse: "Força, mãe, se você não tiver força, ele não sai, o problema é seu". E aí ela disse que desmaiou de dor, fizeram fórceps e a Neide me contou isso, fez uma pausa e disse com os olhos cheios de lágrimas. E aí ele nasceu assim, nasceu roxinho, ele não chorou, era para ele chorar forte, né? Mas quem chorou fui eu. E olha que quando eu vi aquilo da Neide, me tocou profundamente. Eu confesso que também tive vontade de chorar. Só que agora a gente vai ouvir um pouquinho também da reação da Marlene. Como foi a notícia agora, a reação dela diante do diagnóstico? Não foi fácil, foi muito difícil para a gente receber essa notícia, O médico falar que ela não ia andar, que ela não ia falar. E assim, para a gente foi um choque muito grande. Aceitar a deficiência de uma criança, de um filho, é sempre um processo complexo e doloroso. As crianças com paralisia cerebral, elas apresentam variações muito significativas, desde movimento, tônus, e que vai depender muito da extensão do dano. Por isso, ali, aquela família já sabe que quando o médico diz que não vai andar, não vai falar, surge uma nova realidade sobre essa maternidade, porque aí sabe que a gente vai ter cuidados muito mais específicos para movimentar essa criança, para limpar, alimentar, levar nas terapias, ainda com prognósticos mais incertos, com as barreiras que a gente encontra na acessibilidade, comunicação, e surge um novo mundo, com adaptações dessas famílias nas suas atividades diárias, que querendo ou não impactam na dinâmica familiar. Só que toda família se adapta com a vida desse novo filho, desse novo membro. A vida dá seu jeito e a gente se adapta. O que nós, pais, família, nunca vamos nos adaptar são com os olhares, não é mesmo, Marlene? Passei por muitas dificuldades, sabe, com a Vitória, mas eu acho que a pior delas foi o preconceito, os olhares, os comentários das pessoas, o julgamento. Então, assim, isso me doía muito. Eu acho que é o que a maioria das famílias passam, enfrentam. Eu acho que está mais ligado
ao preconceito, a barreira imposta pela sociedade do que a deficiência entre si. Esses olhares das pessoas, os comentários, e assim, conversando com outras mães, é a mesma dificuldade de todas. De acordo com algumas pesquisas, a maioria dos pais, eles relataram, né, experiências de reações negativas e discriminação do público devido à condição do seu filho, expressando que em alguns casos a reação era tão evidente que eles preferiam nem mesmo sair de casa. Eu sinto isso com o Matheus, né, a trissomia síndrome de Down é evidente, mas no caso da paralisia cerebral, a cadeira de rodas, ela é um sinalizador, um símbolo que intimida muito as pessoas. E elas ficam intimidadas para se comunicar, interagir, julgando que uma pessoa com paralisia cerebral é um corpo ali, inválido, sem sentimento, sem emoção. Eu tive uma mãe uma vez, um paciente com home care, que ele devia ter uns 15 anos, e ela dizia quando que ele estava fazendo birra, mesmo sem ele falar, ele não falava, mas ela se comunicava com ele, ela sabia o que ele queria. Porque para ela ali não existia um corpo paralisado, mas uma pessoa viva, fazendo parte da vida dela e vivendo a sua vida. Então, a gente tem que aprender que, embora haja uma limitação física ou comunicativa, a gente tem que parar de encarar a deficiência como uma não existência do desejo dessa pessoa. Não subestimar a emoção e a existência dela devido à sua deficiência. Só que agora a Marlene vai começar a contar pra gente alguns episódios de situações de preconceito que ela viveu com a Vitória. Passei por muitas situações constrangedoras, sabe? Mas a que me marcou muito foi de eu estar na pracinha com a Vitória. Eu estava com uma amiga e tinha várias crianças brincando e de repente uma criança veio e pegou um ursinho que estava na cadeira da Vitória e começou a brincar com o ursinho. De repente o pai veio correndo. Ele estava sentado do outro lado e a mãe estava perto lá da gente. E de repente ele pegou o cinto da mão da menina e falou com a mãe da menina: "Você não tá vendo que ela é doente?" Após ouvir esse momento que ela viveu com a Vitória, eu convido você que está me ouvindo a refletir sobre a importância de valorizar cada vida. Que sociedade somos? Como alguém pode dizer isso para uma criança? Que modelo e que padrão de família, de pessoa que nós somos ao tirar da mão do filho e falar não encosta ali porque ela é doente? Na antiguidade, as pessoas com deficiência física eram percebidas através desse prisma do medo, em que a deficiência era uma doença que contaminava e que elas eram pessoas amaldiçoadas pelos deuses. Em algumas culturas elas deviam até ser exterminadas. Mas pelo visto, em plenos 2024, a gente ainda tem muita coisa para falar e para ensinar. Mas as situações capacitistas que a Marlene viveu não acabam por aqui. Vamos ouvir mais uma. Eu estava com ela no ponto do ônibus. Aí veio um senhor, falou: "Nossa, coitadinha." Aí quando eu estava saindo para pegar o ônibus, ele pegou R$ 10 assim, colocou no colo da Vitória. Ai, é tanta história, minha filha, tanta história que, meu Deus. A situação vivida por Marlene, né, com a oferta de esmola, ela está ligada à representação histórica das pessoas com deficiência que eram vistas como mendigos, né, rejeitados pela sociedade, que dependiam dessa caridade humana para sobreviver. Passou o tempo, a gente está falando da antiguidade desde o episódio anterior, e as pessoas permanecem da mesma forma. Agora a gente vai ouvir um trecho que eu acho muito importante, que configura muito o começo desse podcast, que é agora quando a Marlene fala sobre a Vitória. Vai falar mais sobre a Vitória agora, não só os episódios que vivia, né, os momentos que vivia com ela. A Vitória viveu até seus 16 anos. Dia 24 de abril faz 8 anos que ela faleceu. Faleceu no dia do meu aniversário, mas deixou um legado aí muito grande. Por causa dela, hoje tem uma instituição que chama Instituto Vitória e atende pessoas com deficiência, né? A Vitória veio para nos ensinar o verdadeiro significado do amor. Perder um filho é, sem dúvida, uma das experiências mais devastadoras que uma mãe, um pai, pode enfrentar. Frequentemente, essas experiências podem ser pontos de partida para iniciativas significativas. No caso da Vitória, antes da Vitória partir, a Marlene já tinha uma instituição, o Instituto Vitória, em que esse movimento ele é movido pela necessidade de se unir à dor do outro, à dificuldade, à barreira do outro. Então a Marlene fez com que a vida da Vitória fosse compartilhada com outras pessoas, dando a mesma oportunidade de atendimento. A maternidade da Marlene
não ensina a gente somente profundamente como ser mãe, como ser resiliente, mas como a gente pode se manter engajado em iniciativas que beneficiem outras pessoas que enfrentem desafios semelhantes ao nosso. Como esse podcast começou com aquela pergunta, né? Quem lamenta a morte de pessoas com deficiência? Esses depoimentos agora vão explicar mais claramente sobre o que significa esse lamentar a morte de pessoa com deficiência a partir da experiência da Marlene. Ah, ouvi muito, ouvi sim. Até hoje, né? Quando fala alguma coisa da Vitória, aí sempre tem. Ah, mas que bom, né, Marlene? Ela descansou, porque ela sofria muito. Então, hoje ela tá descansando. Até poucos dias eu escutei isso. Pesquisas relatam que a morte de pessoas com deficiência podem ser desconsideradas. Eu vou contar uma experiência pessoal. Um ano antes do Matheus nascer, né, engravidei, eu e minhas milhões de histórias, e perdi um bebê que tinha 18 semanas. Na consulta, eu fui na consulta para saber qual que era o gênero do bebê, menino ou menina. O coraçãozinho não batia, minha placenta calcificou, que eu vinha saber depois, e o bebê morreu por falta de oxigênio, eu tive que fazer um parto, enfim. Quando o médico disse que meu bebê havia morrido, eu realmente não sabia nem o que fazer, porque é uma experiência que você nunca imagina como gestante viver. Mas eu ouvi de alguém muito próximo, logo depois disso, que, olha, não fica triste, foi melhor assim, já pensou se fosse um neném com deficiência? Quer dizer, na cabeça dessa pessoa, esse filho me traria problemas e todos sofreriam, né? E que meu choro ali tinha que ser de alívio, mas não de perda, né? E eu perdi um bebê, né? Eu chorei escondido porque eu queria o bebê, eu já era mãe daquele bebê, né? E lendo esses artigos e lembrando essa experiência, eu percebi que para a sociedade, a pessoa com deficiência pode morrer a qualquer altura, seja na barriga, após uma vida inteira do seu lado, que o valor não é o mesmo. É como se a morte da Vitória ali, para Marlene, fosse um alívio. Os artigos também trazem que a sociedade transforma essas perdas em experiências desautorizadas, na qual assim, aquele luto e aquela dor que você sente, ela não é nem validada. Durante um dos poucos artigos que eu encontrei, uma pesquisa qualitativa, eu quis trazer para o seu relato de uma mãe, em que ela diz assim: Emma morreu em menos de um mês após seu 18º aniversário. Nossas vidas nunca se recuperarão da perda dela. Ela era toda a minha vida. Ainda é, e a vida do meu marido Kevin. A força para continuar? Eu tenho a certeza que não vamos encontrar essa força. Não queríamos ver um ao outro desmoronar. A perda dela foi como nos desenhos animados, onde você vê uma bala de canhão passar pelo seu corpo e tem um buraco, um vazio, uma lacuna onde estava o meu coração, onde estava toda a minha força vital. A liberdade que as pessoas dizem não é isso. Eu sinto falta dela, do toque dela. Ela estava cheia de vida, ela era minha vida. Eu fazia as tarefas domésticas ao redor dela, tudo era ao redor dela, era a minha vida. Toda aquela dor, desde o dia em que ela nasceu até o dia em que ela morreu. Eu não gostaria de estar sem isso. Eu ainda quero ela de volta. Uma parte de mim foi com ela. Eu não sei mesmo mais o que fazer comigo mesma. E a Marlene ainda tem um outro relato para contar pra gente sobre a banalização da morte da filha. Ai, Marlene, agora você está vivendo, né? Porque antes você dedicava tanta Vitória que você não vivia. Nem todas as mortes são consideradas da mesma maneira. O silêncio que envolve a morte de uma pessoa com deficiência é preocupante. A gente sabe que em pesquisa científica a gente consegue encontrar muito mais literatura que fale do impacto de ter um filho com deficiência na vida dos pais do que pesquisas que falem do impacto de perder esses filhos. Ninguém volta para essas famílias para perguntar: e agora, depois de que ele morreu, como é que você está? Eu termino com outro depoimento que se assemelha ao da Marlene sobre essa afirmativa: agora você vai viver a sua vida. Eu vou ler um trechinho para vocês. De certa forma, as pessoas nunca conheceram a profundidade do nosso desespero. Ainda é desespero. A coisa menos útil que as pessoas disseram foi: o tempo vai curar. Curar o quê? É quase como se estivesse dizendo que você vai esquecer esse filho e seguir em frente. Vai curar? Significa que eu não vou ouvir sua risada e compartilhar seus sorrisos? Alguém disse: bem, agora você continua com sua vida. Você pode começar a ser uma pessoa normal novamente. Mas não é assim que eu via. Eu era normal. A Marie era apenas a Marie para mim. Quem abraçou Marlene acolheu suas lágrimas, sem comentários capacitistas. Reconheceu o valor da vida da pessoa Vitória. Legitimou a dor dessa mãe.
pela perda de sua única filha e do ser humano único que ali partia. Eu repito 1000 vezes se for necessário. Toda morte importa. Agora, eu gostaria de convidar você a fazer parte de uma causa que transforma vidas, de uma vida que foi embora e que deixou um legado. O Instituto Vitória, fundado em 2010 por Marlene Ferreira em homenagem à sua filha, que lutou bravamente com paralisia cerebral até os 16 anos, nasceu do amor e da determinação de pais que enfrentam enormes desafios para oferecer o melhor cuidado. Agora, o Instituto se dedica a apoiar outras crianças com deficiência, proporcionando-lhes o tratamento e apoio que tanto necessitam. Sua ajuda é fundamental para continuar esse trabalho de amor e esperança. Junte-se a Marlene e a essas famílias em Juiz de Fora e faça a diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes. E assim eu espero de verdade que a gente possa caminhar para uma sociedade um pouco melhor, que ela possa reconhecer que todo mundo merece viver e morrer com dignidade. O episódio do quadro A Vida da Gente apresenta relatos reais que são discutidos com artigos científicos e estão disponíveis no box de informações. Beijinhos e até a próxima.